aprender sobre ele, porque os ataques, quando você aprende, deixa eu te falar para vocês, quando vocês aprendem sobre o eterno, os demônios se despertam, porque eles existem na sua dimensão invisível, tá bom? Então, logo você vai ver na internet bastante gente que já está preparado para roubar a semente sua, daquilo que você aprendeu, é natural. A primeira coisa que eles fazem é desviar sua atenção e começar a dizer, o nome não é Yeshua, é Yahushua. Você não entende de nada, vai na onda deles, em vez de vocês procurarem os donos da casa, vocês vão para os lixeiros, os empregados. E você cai numa situação. Bem, assim também tem muitos que... o nome do Messias, eles desviam. Outros chegam, não! O sábado que a gente está vivendo é o sábado de Saturno. Cuidado! Este sábado é sábado errado, vocês ainda estão na Babilônia. Vocês não entendem, não estudam, não têm profundidade, não têm conhecimento, pensa que é verdade. Deixa que eles estão enganando vocês. Usam palavras inteligentes. Quando pegam um homem assim como Robespierre, aí eles fogem, porque eles sabem que eu vou desmascarar eles. Então, outro termo. Olha, deixa eu te falar... Existe o pai e o filho, é o que você vai ver, né? Existe o pai e o filho, mentira, nunca existiu pai e filho. O eterno não tem forma? Como é que vai existir pai e filho? O eterno é uma manifestação que nunca ninguém nem viu. Agora existe a manifestação dele em forma física, mas ambos, por isso que se usa a palavra Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o eterno é nosso Elohim, o eterno é um só. Então o Messias não é como Yahweh, ou Yahweh no caso com o nome de Adonai, é porque o cristianismo tem um Jesus romano, vamos usar aqui os eu sei. Aqui. Tem um Jesus como se fosse Deus. Também compara. Eu sei. Então, eles comparam o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um só. Isso é bom para tirar as dúvidas de alguns aqui. Então, na verdade, usando esse nome Jesus, ele nunca seria o Pai e nunca vai ser o Filho, cara. Não, o que acontece é o seguinte, a palavra Errad, em hebraico, deixa eu colocar aqui, em hebraico, a palavra Errad, em hebraico. A palavra Errad, deixa eu botar em português. Errad. Errad, 2R. A palavra Errad, em hebraico, significa um composto. Na realidade, é uma só pessoa que se... Não é unidade nem é unicismo. É uma só pessoa, um só ser, que se manifesta em 10 dimensões, infinitas possibilidades. Entendeu? Então, se você quiser entender esse mistério, deixa eu explicar para vocês. Para entender esse mistério, é mais fácil você pegar toda a água do oceano e colocar num buraco. Mas quem disse isso de si mesmo foi o próprio Eterno. Ou seja, o próprio Eterno Todo-Poderoso, ele mesmo disse: eu sou Ani Ha Yod-He Vav-He. Ani Yored Haaretz. Eu vou descer para a terra. E aqui chegando, eu vou me chamar de Yeshua. Então, ele mesmo falou de si próprio. E ele mesmo mostrou quem ele era. Professor Robson, na sua dimensão. Nós vamos fechar, porque no caso já o horário, né? Em outras oportunidades, tenho certeza. Mas valeu a pena hoje? Mas eu quero que o senhor feche, dando aí uma pinceladinha em Trindade. Trindade. Então vamos lá. O termo... Poderia
estava no madeiro e falou, pai, porque... Pai, a palavra pai que ele usou, Abba, é exatamente a sua essência superior. É isso. Ele estava falando, ou seja, fique bem, vocês vão entender. Quando Yeshua estava na dimensão frequencial baixa, porque o eterno é como se fosse uma luz do sol. Mas para chegar aqui, se uma luz do sol se aproximar desta região, bem próximo da terra, o que é que acontece com a terra? Hein? Derrete, explode. Então, para que ele conseguisse chegar até aqui, ele então diminuiu a sua quantidade da luz para um filetinho de luz bem pequenininha. E esse filetinho de luz, bem pouquinha, que era ele mesmo em uma dimensão inferior, chamava-se Yeshua. Então, quando aquele filetinho de luz orava, ele se dirigia a quem? A sua luz maior. Mas ambas eram quantas? Em quantas eram? Uma só. Era uma só. Então, no caso, usando a trindade, entre aspas, não é que está errado. A trindade está totalmente errada, porque existiam 3 pessoas distintas. Existia Tammuz, Samiramis e Nimrod. Existia. Quer dizer, a trindade, a origem da trindade pagã, ela teve origem na mitologia babilônica. Pai, Filho e Espírito Santo. O Eterno não, o Eterno nunca foi trindade e nunca foi bindade. Nunca existiu. O Eterno, o nome do Eterno é Rua. E a palavra Rua significa a sua essência. Sempre foi a palavra essência. E ele tem vários nomes e nunca teve ali Pai, Filho e Espírito Santo. É uma só pessoa e define. Nunca foi visto. Ali era Samiramis, aquele espírito que desceu sobre pomba na hora do batismo de Jesus. Lembra? Quem lembra disso? Levante a mão. Lembra? Na hora que o batismo foi, né? E viu o batismo descendo no nome de pomba. Ali era Samiramis. E a voz? A voz, sim. Mas a pomba era Samiramis. A palavra pomba, paloma, colúmbia, Samiramis é o sol, ali é Satanás. É tanto que o Novo Testamento ele é podre. Ela é podre. Ali é só de padre quase. Por isso que é bom vocês terem a peixita. Tá? Pois não. É necessário o cidadão, o homem de Deus, a pessoa, confessar o seu pecado e confessar, quando o nome a gente por ignorância, o nome de Jesus. Então, centenas de milhares de pessoas que já morreram e que hoje estão vivas. Como é que fica isso com esse Deus? Confessa. Isso aí não foi de cristão. Tem muita coisa das igrejas evangélicas que são verdadeiras. Muitas verdades das igrejas evangélicas. É o que lhe atrai, porque para vender uma mercadoria, eu tenho que mostrar uma coisa boa. Concorda comigo? Concorda, né? A igreja evangélica, para atrair você, oi, eu tenho a verdade. A verdade, vem para cá. Aí ela coloca uma coisa verdadeira. Por exemplo, os espíritas, ele tem a verdade, ele fala sobre as encarnações e realmente tem fundo de verdade. Não foi do espiritismo aquilo foi do judaísmo, que eles pegaram da gente e não nós pegamos dele. Os adventistas, ele tem verdade, os adventistas, porque ele tem o sábado, a alimentação. Os adventistas ficam gorgulhando como um peru. Estou aqui com a verdade, você quer? Mas, no entanto, a verdade não está com eles. Eles têm uma parte da verdade. A Assembleia de Deus, muita coisa boa da Assembleia. Então, e outras igrejas, cada um tem um pouco da verdade para atrair, mas é só para te atrair. Então, gente, os evangélicos, eles têm coisas boas, eles apresentam coisas boas, mas não passa de uma mera adoração ao sol.
Você está entendendo? Não passa de uma adoração ao sol. E a sua pergunta foi especificamente o quê que esqueci? Tem? Ah, sim, primeiro aqueles que morreram. Bem, essa pergunta é até gostosa de responder. É tão difícil, vocês vão entender agora, com clareza, com profundidade. Primeiramente, o homem está mergulhado numa mentira terrível, abominável. É difícil sair, porque tem a família, os parentes, os amigos, a sociedade, que lhe cobra muito esta sociedade. Para você se tornar um verdadeiro adorador de Iá, você tem que renunciar muito, nego, muito, meu preto. Você tem que renunciar a muita coisa. Você tem que deixar mesmo Babilônia. Ou você segue ao Eterno ou segue pela metade. Pela metade não vale. Meu pai mesmo disse, você não é mais. Em outra, é difícil, porque a pressão é muito grande sobre você. Por isso que Yohanan viu em visão que os perdidos seriam como o quê? Vamos? Como a areia do mar. Quem quer seguir ao Eterno? A porta é muito larga ou é muito estreita? Muito estreita. Seguir a Jesus é bom ou não é? É largo ou estreito? Seguir a Jesus é a coisa mais gostosa do mundo. Não tem nada. Jesus está aberto para tudo. Seguir a Yeshua, meu filho, você tem que guardar os mandamentos, o Shabat, guardar as festas, saber as datas. Aprender, botar o véu na cabeça. A mulher não pode orar sem o véu, é pecado. O Eterno não aceita uma mulher sem a cobertura na hora da oração. Isso é cristianismo. Não aceita, o Eterno não aceita, nem Israel, nem lugar nenhum. O homem não pode orar sem isso aqui na cabeça. Por isso que a Igreja Católica botou: é vergonhoso para o homem orar de cabeça coberta. Por quê? Porque eles tinham que mudar tudo. Agora os que morreram, agora vamos, né? A Igreja Católica mudou tudo. E para acabar a confusão, vou entrar no assunto dele. E para acabar a confusão, eles proibiram a circuncisão. O homem, para poder ver a face do Eterno, ele nunca vai ver se ele não tiver a pele do prepúcio tirado. Se ele não tiver, e está escrito, Ezequiel, a mulher não precisa, a mulher vai ver, poderá ver o Eterno face a face, a manifestação dele, claro, né? É voltar a Torá. O homem não. O homem tem que tirar o couro do prepúcio do pênis. E está escrito em Ezequiel: todo aquele que não tirar o prepúcio do seu pênis, não verá a minha face, não entrará na minha cidade. Aí os padres maquiavélicos botou: e todos os que quiserem circuncidar, separado está de Cristo. Quem botou aquilo ali foi padre. Nos originais não estava desse jeito. Aí teve aquela confusão em Atos, lembra? Aquele negócio de Atos 15 e tal. Mentira! Tudo ali é mentira, gente. Ali não tinha nada de circuncisão, mas os padres precisavam. Aí ele embolou o romano e fez aquela jogada, a pessoa fica toda confusa. Para confundir mesmo. É para que você não acerte a porta. Hoje está sendo rasgada aqui diante de vocês. Agora, respondendo a pergunta do rapaz, puxa, senão não respondo. Na realidade, deixa eu responder agora a pergunta direta sobre as pessoas que morreram. E aí, minha tia, minha avó, morreu chamando de Jesus. E aí, chamando o cruz, botando. O meu tio, rapaz, o meu tio botou foi uma cruz na cabeça, eu tinha no peito, e beijar. Eu beijei Jesus, eu quero morrer com Jesus. Não adianta, assim, não tem quem tire da cabeça. Não tem quem tire. Mas, na realidade, a resposta para vocês é mais fácil do que nunca. Quer ver que é mais fácil? Na realidade, nunca aconteceu isso. Vou dizer o que aconteceu. Na verdade, vocês aqui que estão aqui nesta noite foram roubados. Há 300 anos atrás, 300 anos, 400 anos atrás, 300.
Todos os nossos avós aqui, os avós e os tataravós de vocês, de todo mundo aqui, eram de sangue o quê? Judeu. Eram judeus de sangue, praticavam a religião judaica e nunca adorou o tal do Jesus Cristo e nem Deus católico. Todos eram judeus, os seus descendentes. Descendentes de vocês, os tataravós de vocês. Por isso que até hoje vocês têm costume judaico. Quando você diz, epa, não pode comer essa carne que é reimosa. É verdade, quando vai varrer a casa, que está varrendo a casa, você nunca varre da cozinha para fora, você varre do lado de fora, da porta da rua até para a cozinha, por causa do mezuzá da entrada da porta. Vocês, no período quando vai para o cemitério, pode ver que os pais de vocês até hoje é assim, menino tem que se lavar. Menino, você foi para o cemitério, tem que se lavar. Judaísmo. Menstruação. Não toque na mulher na menstruação. Judaísmo. Vocês são descendentes de judeus. Todos vocês aqui. Vocês foram roubar. A Igreja Católica começou a matar. A matar, a matar, a matar e a matar. Para você aceitar o tal do Jesus Cristo. Senão você morria. Por isso que vocês são tão apaixonados pelo tal do Jesus Cristo. Senão vocês morriam. Ou seja, vocês foram roubados. Os nossos tataravós eram judeus. Aí fomos roubados para Jesus Cristo. Agora é que vocês estão sabendo o caminho. Então, como é que morreram aqueles pais entre aquele meio tempo? Na hora que eles foram forçados a negar. Bem, a resposta é: compete ao Eterno julgá-los. Por quê? Porque o Eterno é muito bom. E ele não leva em conta o tempo da ignorância. Se aquela pessoa morreu convicto daquela mentira que ele achava que era verdade, e praticou aquelas mentiras achando que aquilo e foi fiel àquilo, eu não tenho dúvida de que ele vai alcançar. Agora, sabendo a verdade, o pessoal que está aqui nesta noite, todos vocês aqui já era. Melhor nunca tivesse ouvido. Quem ouviu isso daqui pode ter certeza. Se você, não, eu não quero saber não, rapaz, nunca ouvi não, olha, eu ouvi não, eu vou ficar com Jesus mesmo, tá? Minha família, né? Meu pai é muito mais fácil, eu nasci assim. Não adianta, você vai para o Sheol, vai para o inferno quando você morrer, vai para o Sheol. Então não seria melhor deixar como sem saber dessa verdade? Porque está na inocência. Aí é que está. O Yeshua falando sobre isso, ele disse: e conhecereis a verdade. Porque Jesus Cristo traz o povo de que jeito? No quê? Na ignorância e na escravidão. Quer dizer, prefere ficar na ignorância e na escravidão? Quantas vezes eu bati no peito e disse: oh meu Elohim, obrigado meu Pai, porque tu me fizeste me conhecer. Como eu queria ter conhecido Yeshua desde pequenininho. Eu chorava um dia, eu chorei e falei: oh meu Pai, como eu queria ter nascido em um lar judeu. Como eu queria ter criado no meu lar judeu. Fui criado em um lar cristão. Fui pastor adventista. Depois descobri tudo sozinho. Você está pensando que alguém me disse alguma coisa? Você está pensando que alguém me falou? Eu fui descobrindo aos poucos. A primeira coisa que eu descobri é que as igrejas todas dão dízimo para a igreja católica. Aí foi que eu desconfiei. Depois descobri que todas as igrejas eram unidas com Roma. Aí eu fiquei, peraí. Aí eu comecei a pesquisar. Aí descobri que Jesus era um Deus da mitologia. Aí comecei a querer ver se era verdade. Porque eu não posso apresentar uma coisa ao mundo que não seja verdade. Aí eu comecei a pesquisar e descobri tudo. Quando eu descobri tudo, eu dei um murro na parede. Quanto tempo adorando ao cavalo, ao porco, eles sorrindo de mim. Quanto tempo na ignorância. Aí eu chorei. Aí eu falei: vou falar para quem eu puder. Aí comecei a abrir o bocão. Vocês hoje estão conhecendo, mas devido que alguém abriu. Agora, quem fez isso? Quem tomou essa iniciativa? Fui eu? Não, foi o próprio Eterno. Para trazer os remanescentes de volta. Somente os remanescentes que estão aqui é que vão vir. O resto vão para Jesus de novo. Só os que vão se salvar é que vão vir. E quem, desculpa, e quem quiser saber mais, é só pegar, para quem quiser saber do selo, que vai ser colocado na testa
Quem quiser saber, assista Códigos do Selamento e o fim que está chegando agora. Pois não, querido, diga. Faça, desculpa, não tinha atendido você antes. E eu quero saber se o mesmo tetragrama do Eterno é que está na maçonaria ao vivo. Está no quê? A maçonaria. Está. Eles usaram. Tudo que é kadosh, tudo que é sagrado, os demônios usam e usaram. Não foi diferente no Egito. Não foi diferente na Babilônia Antiga. Por quê? Agora vamos por quê? Vamos responder a sua pergunta. O porquê é o seguinte. A primeira língua era hebraica. Não era aramaico, nada disso. Era hebraico. E todos falavam hebraico. Né? E quando os deuses, que eram os Anunnakis, desceram dos planetas próximos do nosso sistema chamado Nibiru, automaticamente eles chamavam eles de Elohim, porque eles não sabiam outra língua, senão essa língua. Então, nunca pense, os demônios, eles usam sim as coisas kadosh no lugar podre. Eles usam. Por exemplo, a Magé. Vamos lá, a estrela. Você pode ver que eles também usam. Isso aqui é um símbolo altamente judaico. Tem uma energia, aqui tem as 22 consoantes, e tem a energia do cosmos superior e inferior. E não tem nada a ver com demônios. Isso aqui veio do Eterno, veio dos judeus. Aí eles, para imitarem, botam também no pescoço dele. A menorá, os nomes, eles também fazem isso. Mas, porém, eles não chamam a pronúncia verdadeira. Não chamam. Passou ontem sobre essa estrela no jornal hoje, e disse que era de Salomão. Não, na realidade não é de Salomão. Isso aí é só um conhecimento do pessoal. Pois não, diga, querido, ele. Nós acreditamos no Eterno que é a luz, não é as trevas. Será que o nome do Eterno que está lá não pode libertar? É a mesma coisa que acontece nos evangélicos. Os evangélicos têm muita luz em meio às trevas. A luz que eles têm é para atrair. A maçonaria não é diferente. É uma forma de blasfemar, na verdade. Exatamente. Professor, o senhor... Se eles não tiverem isso, eles não atraem. Como é que eu vou pegar... Você já armou arapuca para pegar passarinho? Como é que você armou arapuca? Você pega, arma, faz a coisa e joga o quê? Joga pedra para o passarinho comer? Você joga o quê? O milho é verdadeiro ou é falso? É o que a maçonaria, os evangélicos fazem. Joga milho, joga. Está ali preparado para... Na hora que você... Ou seja, gente, infelizmente tenho que falar a verdade. Jesus Cristo e Deus está levando toda a humanidade para o inferno. O senhor falou sobre o nome Iá. Iá é um dos nomes. Iá significa sabedoria, que está relacionada ao primeiro universo com o segundo universo. Hu é uma expressão, terceira pessoa do singular, masculino. Ele. Então, Iahu, ele é Iá. Daí vem a palavra aleluia. Yoshua, a Shua, salvação. Io, Altíssimo. A salvação que vem do Altíssimo. De jamais nenhuma. Você pode chamar Yahshua. Você está falando a sabedoria da salvação. E Yahushua está errado. Porque Yahul não existe. Você pode chamar Yahoshua. Ou Yehoshua. E está certo. Iá. Yahul não. Yahul não existe. Iá sim. Iá sim. Não, a pronúncia mais correta mesmo, achada mesmo, pesquisada, desculpa, eu sou uma autoridade nisto, de anos de pesquisa, muitos livros, achado arqueológico, é Yeshua. Esse é Yeshua. O senhor falou a respeito de quando vai a casa de Bardi, né, da porta para dentro. O senhor falou também do Mezuzá. Mezuzá. No caso é um escrito para que saiba
a quem servir, a quem adorar e para quem sempre... se lembrasse, nunca se esquecer. Por isso que todos os dias, olha a pergunta dele, é tão inteligente, vocês não estão prestando atenção. Olha o que é que ele disse. Aquele mezuzá que está na entrada da porta, existia ali uma indicação, umas palavras em hebraico, que o Eterno queria que você pronunciasse para nunca esquecer tudo que eu estou te falando aqui. Exatamente. A expressão, e tem um terrilim, que levava também no bolso. Isso aí é mais profundo. E ali está escrito, Shema Israel. Adonai Eloheinu Ehad. Baruch Shem Kevod. Malchuto Leolam Vaed. Ve'avata et Adonai Elohecha. ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים על אשר אלוהים מצווך, היום על לבביך, ושנתן לבניך ודיברת בה, בשבתך ובדרך ובשכובך ובקומך, וקשרתן להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתן מזוזות ביתך ובשעריך. Então, eu estou falando o quê? Ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo reino é eterno. E amarás o Eterno, Ve'avatai te Adonai Elohecha. E amarás o Eterno, o teu Elohim, Elohecha, o teu Elohim, de todo o teu coração. Ve'avatai te Adonai Elohecha, o Visharecha, de toda a tua alma, o Visharecha, e de todo o teu entendimento. E estas são as palavras que hoje te recomendo. Quando entrares, ensinarás a teus filhos, quando saíres e quando levantares. Então o Eterno mandou que nós ensinássemos, mandou que nós inculcássemos nas nossas mentes, para que nunca se afastássemos do nosso Senhor, nosso Elohim. Mas nós pecamos contra o Eterno. Nós estamos nesta escravidão. Vocês nesta noite estão nessa desgraça, afastados de Adonai, porque eu e vocês pecaram. Nossos tataravós pecaram. E então Adonai nos espalhou pelas nações e nos mandou aqui para esse país desgraçado, Brasil, e nos botou governo miserável, como a gente vive, escravizado. Vocês são judeus, vocês foram espalhados, e está difícil vocês voltarem. Roma impregnou na mente de vocês o paganismo, é difícil. Aqui talvez 3, 4, 5, sei lá quantos vão conseguir voltar para casa. É poucos. Entendi. Todo mundo tem a raiz dos Yahudim. Né? Todo mundo aqui tem raiz de Yehudim. Yehudim. As escrituras, quando ela foi feita, eu percebo que existe um código nas escrituras. Por sua vez, ele não consegue, ninguém consegue quebrar. É verdade. Verdade. Aí minha pergunta, o Eterno deixou isso para mostrar para os nefilins que ele é superior aos nefilins, e ainda por fim, por isso que queriam matar, destruir aqueles que possuíam a verdade. Pura realidade. Você está sabendo que dentro da Torá existe um código secreto? Que é o próprio Eterno falando com você diretamente. O Eterno fala com você mesmo. Ainda fala com o seu nome. Você está sabendo que... Deixa eu revelar esse segredo. Você está sabendo que dentro da Torá tem o nome de vocês todos? E tem o nascimento de vocês. Tem o momento o Eterno falando quanto me doeu seu pai e sua mãe. Ele conta toda a história da sua família. Lá dentro da Torá. De todos vocês que estão aqui essa noite. Em códigos, e tudo Ele que colocou, o quanto Ele te ama, e quanto Ele quer que um dia você volte. Você está pensando que essa palestra aqui foi uma mera coincidência? Não, é que não vai atingir todo mundo, mas os DVD está atingindo. Até então, nunca ninguém falou de Yeshua. Você pode ver que agora todas as igrejas, pelo menos, conhecem o nome. Até louvores, antigamente ninguém sabia. Fico feliz porque eu fui o homem que comecei com isso nesse país. Né? Quantas músicas lindas. E está começando o Eterno está voltando, gente. Quem assistiu os códigos do selamento está sabendo quanto tempo nós temos na terra. É pouco. A destruição que está vindo aí é gigantesca. É igual o dilúvio. Vai ser um mar de fogo.
Todos os judeus já sabem as datas. Eu não posso dizer para vocês. Está pensando que Yeshua não sabe a data? Não sabia? Aquilo que ele está dizendo, a data e a hora, o meu pai, tal, ali foi exatamente deturpado pelos padres. Mentira de padre. Padre, por isso que no Novo Testamento você desconfie. Na realidade, ali ele estava revelando a data da volta dele. Aí os padres, para não ninguém saber, ninguém descobrir, aí os padres botaram diferente. Que está no meu DVD, Armagedon. Não vou dizer. Quer saber a data? Está no meu DVD, Armagedon. Está tudo lá. Tá? Está chegando a hora da vinda do Mashiach. Então ele está chamando de volta. Só vão... E outra, onde tiver pessoas que vão se converter, o Eterno está chamando em sonho. Eu já vi pessoas que teve sonho, o Eterno dizendo: eu não sou Jesus, nem Deus, eu sou Yehoah Adonai, eu sou o Criador, volte para a Torá, volte para os meus caminhos. Quantos já? Mas só quem vai se salvar. O Eterno está, só aqueles que vão se salvar estão sendo chamados, porque o Eterno conhece o coração. Quem vai se perder, o Eterno está deixando eles. Não aparece, não ouve, não vê, não encontra. Entende? Olha aí, ó. Olha aí, a moça teve um sonho. Um destes está vendo aí. O Eterno agora compete. O Eterno não pode chegar no coração dela e dizer: você tem que fazer isso. Não, ela tem livre o quê? Arbítrio. Ela pode chegar e dizer: não vou querer seguir isto. Ou pode seguir. Então, gente, existe um código. Por isso é que o judeu é o quê? É queima de quê? Hein? Arquivo. Por isso que tem que matar o judeu. Por isso é que... Você está sabendo o que está acontecendo lá em Israel? As nações se voltando contra os judeus? Está vendo aquela situação que está se voltando contra os judeus? É porque ali não é eles, ali é espiritual, gente. Eu estive lá, já morei em Jerusalém, já aluguei casa. Falo um pouco do hebraico, não falo muito bem inglês. The English I can talk all the night here. I have no problem to talk in English. Eu não tenho problema para falar inglês, para traduzir, não tenho, eu falo inglês. Agora, hebraico eu falo um pouco. Anida Bari Ivrit Tov. Tov não, que saque, desculpa. Um pouco de hebraico, mas eu falo lá em Israel. Agora, eu vou te ser sincero, que o ódio dos judeus é grande, é grande. Por quê? Não é ódio de terra, gente. Deixa de ser besta. É ódio ali, é para matá-los. É para poder exterminar. Eliminar o povo, porque eles conhecem os segredos. Tem segredos que só eles conhecem, que vocês nem podem saber. Muita coisa boa. É melhor você pegar. A peixita, por exemplo, ajuda muito. Está ali. A peixita, quando você... Eu não tenho muita peixita. Eu não faço questão de vender peixita. De coração, não faço. Eu estou com umas aí no carro, mas eu não tenho condições de vender para todo mundo. Primeiro porque é tanto pedido que eu não dou conta. E é muito trabalho, porque ela é proibida. Você tem que ficar com a do padre. Comer as fezes do padre. Comer as fezes do padre. Aí a Almeida que você tem, o padre quer. Você não percebe que a Bíblia Almeida é barata? Quanto é que é a Bíblia Almeida? 18, 20. Agora, quem já, até de graça. Agora, quem sabe o segredo da Bíblia Almeida? Eu dou uma peixita e dou R$500 para quem me disser o segredo. Por que é tão barata? Eu dou R$500 e uma peixita agora, para quem me disser. Diga. É a forma de propagar a mentira que eles querem que as pessoas... Rapaz, é verdade o que você falou. E por sua vez... Menino inteligente esse rapaz, viu? Que cabeça boa. E por sua vez... Cabeça boa. Você tem lá na frente... Eu não quero esquecer, eu só quero peixinho. Vocês encheram o saco demais dele. Na frente, se tem João Ferreira de Almeida, tem por obrigação pagar direitos autorais alguém recebe por isso. É verdade. Igreja Católica Olha, ele acertou, mas quase acertou totalmente. A resposta mesmo verdadeira para acertar mesmo e ganhar
é esta. Quem financia estas Bíblias? Me dê uma João Ferreira de Almeida aí. Me dê uma João Ferreira de Almeida. Quem financia estas Bíblias é o Vaticano. Para poder sair barata para vocês. O Vaticano dá. Você produziu. Olhe bem. O Vaticano dá 1 milhão de Bíblia. O Vaticano faz 1 milhão de Bíblia, certo? Aí o que é que a Sociedade Bíblica faz? Injeta 30 milhões para poder a Bíblia baixar de preço, para poder chegar na mão. Porque o interesse do padre é que esta Bíblia chegue na mão de quem? De todos. Agora, quem quiser saber mais coisas, gente, deixa eu mostrar para você. Me dê aqui. Tá bem, olhe. Este livro aqui, se um pastor da Assembleia lê o Batista ou Presbiteriana, ele desmaia na hora. Eu já vi um pastor desmaiar quando lê esse livro. Chama-se Igreja de Cristal. Ele desmaia na hora. Este livro aqui, gente, mostra exatamente tudo como foi que a igreja colocou, em que data, quando foi que eles criaram. Sabe como eram as primeiras Bíblias? Vocês não vão acreditar. Eu vou até contar essa fofoca. Sabe como eram as primeiras Bíblias? As primeiras Bíblias eram assim: no princípio criou Zeus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Zeus parava sobre as águas. Depois que eles mudaram para Deus, que é a mesma palavra. Esse livro consegue? Esse livro eu tenho aí 10 só. É baratinho. Esse livro o valor é 50. Tá? E na promoção aqui para a igreja eu dou até por 40, mas só hoje. Porque é muito ruim para produzi-los. Este livro mostra as mortes dos judeus, o sofrimento deles, as famílias, os nomes das famílias. A família que é Pereira, Cardoso, Cunha. Aqui quem tem um sobrenome Santos, Silva, Gonzales, Cavalcante. Tudo é nome judeu. Moreira, Pereira, né? Essa eu não conheço. É sobrenome. É sobrenome. Então tudo isso está aí. O senhor pôs ali claro que existem várias acusações. Mesmo ela contendo muita coisa errada, né? É muito bom para estudo. Como eu costumo dizer, a fonte é o eterno, da fonte a água vem límpida e boa para beber. Mas pelo caminho fizeram baseado no que o senhor disse, aqui dentro, mesmo a corrompida está dizendo que a salvação vem dos judeus. Isso seria uma forma para naquele grande dia o adversário poder acusar e falar assim: eu deixei lá que a salvação vem dos judeus. Não, na realidade, eu vou lhe explicar, eu entendo o que você quer dizer. Pergunta muito inteligente a dele, muito boa a pergunta. Eu entendo. Na realidade, é o mesmo princípio dos outros, aquilo que a gente falou. Você não pega o passarinho sem jogar o quê? Milho. Outra coisa, não há crime perfeito. Sempre um ladrão, quando rouba a sua casa, ele deixa um rastro que ele... Para você. É incrível, gente. Parece que é uma lei do universo. Quando a pessoa faz o erro, sempre aparece um rastrinho que descobre. Um pedaço de pano, um DNA, um suor, um fio de cabelo. Sempre aparece e eu vou descobrir que é você. Não é diferente. Há muita tradução dos padres, principalmente no Novo Testamento, que, meu pai, na realidade foi furo de tradução. Por exemplo, lembra do casamento da Galil, quando Yeshua estava ali no casamento, entendeu? Na realidade, os padres eram para ter feito o que ali? E estava Jesus no casamento na Galileia, e sentado como visitante, de repente chegaram para o noivo da festa e disse que o vinho acabou. Então, o noivo desesperado procurou, e alguém apontou para Jesus: vai procurar ele. Era para os padres ter feito desse jeito. Ali foi furo de tradução. Os padres não fizeram.
fizeram com que a história fosse mais verdadeira, tá ali. E na Galileia, Yeshua, vamos falar como é que foi. Estando Yeshua lá, então o vinho acabou. E foi procurar o noivo. E falaram com Yeshua. Ora, quando o vinho acaba numa festa, você procura quem para poder repor o vinho? O dono da festa. E quem era o dono da festa naquela festa? O noivo. E quem era o noivo ali? E Yeshua. Ali era o casamento dele. E Yeshua era casado. Você está vendo como é chocante? Você está vendo como é chocante? Quem foi que criou o celibato? Agora vamos voltar ao passado. Quem foi que criou o celibato? Quem criou o celibato? Eu falei no princípio. Quem foi que criou o celibato? Aquela mulher, Samíramis, a Lilith, ela que proibiu. Olha, você não pode casar. Ei, freira, você não pode casar. Mas pode transar de noite, vocês dois, viu? Pode. O padre com a freira. Jesus não era casado, mas E Jesus não. Jesus era solteirão. Um cara lindo, bonito. Agora, Yeshua não. Porque o casamento, ele era uma mitzvah. Aquele código da Vinci tem base. Só que é mais do que aquilo. Se eu falar a verdade, vocês não vão aguentar. E ele foi levado aos céus? Isso aí, os céus não... É uma dimensão muito pequena. Isso é coisa muito simples. Existem bilhões e bilhões de céus. Bilhões de dimensões. Não existe isso. O judeu, qualquer judeu, ele vai para qualquer parte do universo em segundos. Teve filhos. E Yeshua teve muitos filhos. Teve filhos mesmo, filhos nascidos dele. Yeshua, porque o sexo na cabeça de Yeshua, que era o criador do universo, que estava uma forma física, é diferente daquilo que a Igreja Católica botou na cabeça de vocês. Lembra das minhas palavras no início? Vocês têm que aprender a desaprender esta visão para aprender correta. Não. Ou seja, vocês se lembram o que é que nós falamos aqui? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque quando se fala em Yeshua, o que é que acontece automaticamente? Quando se fala em Yeshua, o que é que surge? Vem o que automaticamente? Cai toda a mentira por terra. Eu não vejo um pecado em casamento. E a união é caso. E eu questionava com pizza, porque o Messias era só. Ou seja, se o Messias fosse solteiro, ele não era Messias. Era mentira. Era só uma ilusão. Porque o casamento era um requisito do próprio Criador. Então, se o homem não é casado, ele nunca vai ser Messias. Ele era um falso. Ele tinha que ser casado. A mulher dele era... Eu tenho que falar a verdade, eu não aguento, porque já os americanos sabem disso. Os americanos sabem disso. E já saiu livro sobre isso. Já saiu, você vai ver. Yeshua não era casado com uma mulher. Ele era casado com duas mulheres. As duas mulheres dele eram Míria de Magdala e Míria de Beit Ania. Todas as duas, foi achado no Egito documentos das duas esposas do Mashiach. Por que ele tinha duas? Por que Yeshua tinha duas? Míria de Magdala, que a gente chama Maria de Madalena, e a Míria de Beit Ania. Por quê? Porque na época, e em qualquer época, para o judeu, não estou falando cristão. Para o judeu ser casado, ele tinha que ser casado com duas esposas. Era normal, era uma mitzvah da Torá. Por quê? Porque ele era uma figura de lá dos elementos superiores, que era... Só um pouquinho. Quem tem cabeça e inteligência, pega rapidinho. Quem é burro, não pega. Porque era o exemplo lá de cima, que era Yud, Re, Vav, Re. Yud era o eterno manifestado como a parte macho. Ish.
Re, a parte fêmea do Eterno. Vav, os filhos do Eterno. E Re, a outra parte fêmea do Eterno. São dois elementos Re para equilibrar o Eterno. Era assim que é no átomo. É assim que é nas moléculas. E era assim que era lá em cima e tinha que ser aqui embaixo. Então ele tinha que ser o modelo para ele ser Messias. Ele tinha que ser também o exemplo. E saiu, os americanos descobriram. Já saiu livros, está em editoras e tudo mais. Só que isso choca, né? Choca muito, porque nossa cultura nos ensinou o quê? O que é que nossa cultura nos ensinou? Hein? Nos ensinou o ministério da transgressão. Roma é contra tudo. Né? Então vamos lá, o que foi que eles mudaram? Vamos lá. Número 1, o sábado, eles mudaram para o domingo. Número 2, as festas judaicas, eles mudaram para festas o quê? Pagã. Número 3, os nomes judaicos verdadeiros da Torá, eles mudaram para que nomes? Nomes de deuses da mitologia. Número 4, as mitzvot, eles mudaram para o quê? Para o quê? Para histórias, para os mandamentos de homens. E o casamento, o que é que eles fizeram? Eles mudaram também o casamento. Eles mudaram tudo. E a Bíblia, a Torá e a Taná, eles mudaram para Bíblia Sagrada. O celibato não tem base. O celibato é uma coisa satânica. Então aquela história de Shaul, que é mentira. O macho retado descobriu rápido. E Shaul era casado e tinha 2 esposas. 2 esposas. Todos eles. Quando você pega os originais, está lá os originais. Era diferente de tudo. Você está vendo que é um universo diferente? Você está vendo como os padres fizeram conosco? Então o senhor acredita que o Espírito Santo é a parte geradora? Não, não existe isso. A expressão é, gostei da expressão, vamos colocar em hebraico e em português. A palavra é rua, deixa eu botar aqui. Rua, Kodesh. Rua HaKodesh. Rua significa espírito. O santo. Aqui não está definindo uma outra pessoa. É espírito ou santo, se referindo à pessoa do Eterno. Entende? Ele não é força geradora de nada. Ele é a própria geração. Ele é tudo em si. Ele não gera, ele já é em si mesmo. Rua, fala comigo, Rua, Kodesh, Espírito, o Santo. O que existe hoje nos sistemas das igrejas, a cura, as alimentações, esse remeleixo que hoje, em nome de Jesus, tudo isso funciona. Verdade. Boa pergunta. Deixa. A minha pergunta dele, o povo pergunta quando vai falar do nome. Eles falam, já que o nome de Jesus é um nome falso, por que os demônios obedecem? Por que as pessoas são curadas? Respondemos isso em Matitiahu 7:22, e Yeshua responde isso. Mateus. Vamos? Não, mas melhor na Peshita, porque está nos originais. Pega aí na Peshita. Abra aí, Matitiahu 7:22, o que é que? Vou ler nos originais. Então tá aqui, gente. Matitiahu 7:22 responde sua pergunta. Matitiahu 7:22. Olha aqui, diz o seguinte, Matitiahu 7:22. Posso ler? Não vou ler não. É muito forte. Vocês querem que eu leia mesmo? Tá bom, então vamos lá. Muitos me dirão naquele dia. Opa, tua resposta. Adonai, Adonai, não profetizamos nós em teu nome?
E em teu nome nós expulsamos demônio? E em teu nome nós não curamos? E não fizemos muitas maravilhas? E eu, Yeshua, vou dizer a eles: apartai-vos de mim, maldito, vós transgressores da minha Torá. Estes milagres opera. E Jesus faz milagre. Mas vá lá em Canidé, no Ceará, para tu ver a quantidade de cura que São Benedito, São Lázaro, São Diabos, Corno Sambrião, São Benedito de Sete Ventas, São aquele negócio, aquele Padre Cícero e Padre não sei o que mais lá. E se você pedir uma pedra e tá a pedra lá, os caras tá lá com todas as pernas curadas, mortos ressuscitados, eles também fazem prodígios. Vai, Senhor do Bonfim, vai ver os milagres que eles operam. Quantos cânceres eles fazem? Eles fazem. O mesmo Jesus que opera e o mesmo Deus que opera, Satanás também opera lá. Quem é quem aqui? E o que foi que ele disse aqui? Muitos me dirão naquele dia: Adonai, Adonai, em teu nome. Quantas vezes eu botei a mão: sai, diabo, em nome de Jesus, sai, rachamaria, rachamaria. Quantas vezes foram feito isso? Quantas vezes ele pegou: eu te curo, e tá, o câncer está curado. Oh Jesus, vamos dar agora glória a Deus. Vamos ver hoje à noite. Venha minha irmã daqui é testemunho. Eu estava angustiada, tal. Quantas operações e milagres foram feitas? Quantas? Meu filho estava drogado, Jesus libertou. Jesus opera poder. Como é que ele diz isso? Esse homem é louco. Fala línguas estranhas. Aonde? Fala línguas estranhas. Vocês querem o copo ou a água? Peraí, eu não posso tomar o copo e a água ao mesmo tempo. Então, gente, está aqui. E Yeshua vai dizer naquele dia o quê? Apartai-vos de mim, vós transgressores da minha Torá. Professor, com essa resposta que o senhor está dando, praticamente o senhor está dizendo que até aqueles que morreram inocentes estão condenados. Não sei, isso compete. Não, mas ele não falou que está porque não. Quem falou aqui? O texto aí é uma pessoa que está exigindo algo. Então condene Yeshua, que falou isso, não eu. Pelo texto. Pelo texto, então diga para ele. Diga para ele. Diga para ele. Esse povo está atrás de um direito que eles acharam que ele tem. Então diga para ele. É verdade. Olhe para Yeshua naquele grande. Olhe para Yeshua naquele grande dia. Diga isso para ele. Yeshua, então você está matando os inocentes. Diga para ele. No nome de Yeshua, já é um acerto que ele fala. Porque você acabou de citar agora, é um acerto. Porque você foi instruído na língua do boi e do aeroporto. Deus e nas línguas lá de Jesus. Mas o texto não é o Yeshua. Não, mas eu entendi. E o próprio Yeshua, ele deixou isso bem claro. Agora, quem é que vai naquele dia? Agora, eu sei, a resposta dele é o que é. Aqueles que sabiam da verdade, ou eram enganados e faziam porque eu tenho certeza que esses como Davi Miranda, eu sabia, o Edir Macedo, esse cara aqui, como é o nome dele, esse vaqueiro, como é, o Valdomiro, gente, vocês são os bandos de bobinhos. Se eu quisesse estar milionário hoje, eu estava milionário. Gente, quanta da graça. Sabe aquela maioria das pessoas que estão ali, aqueles doentes que saem da cadeira de rodas e que são cegos, curados, aleijados e tal? Gente, aquilo ali é pago, seus abestalhados. Ali são pagos. Um daqueles ali era meu primo. Ali era pago, seus bobos. Quantas vezes eu sabia da Assembleia de Deus, da Batista, eles operando milagres e prodígios. Aí o povo tem fé. E a fé que está dentro do povo é tão grande que não é ninguém. É o próprio mecanismo, que é numa glândula. Essa glândula, ela produz hormônio. Aí quando a pessoa tem muita fé, ela joga e cura a mesma doença. Aí a pessoa, me curei. Aí eles estimulam o hormônio da pessoa. A pessoa crê e realmente funciona. Gente, ali é a mais verdadeira safadagem. Vá atrás de Macedo, vê como é. Davi Miranda fazia isso. Eu era adolescente, eu tinha 22 anos na época. Davi Miranda pagava os aleijados. Rapaz, se faz de aleijado aqui na cadeira de rodas, só preciso de 3. Foi assim que os caras ficaram
rico. E outra coisa, a mentira. A mentira é um visgo, ela prospera. Está vendo aqui eu falando a verdade? Podem ter certeza, vocês vão se opor, vão se encher de dúvida e vão se dar um chute. Porque a mentira, ela é muito gostosa, é doce, embriaga. E a verdade, ela acorda, ela não é boa para você. Ela é terrível porque ela vai, é como se fosse um purgante amargo pro fígado. Você toma fazendo careta. Você viu quando eu falei que Yeshua sobre as esposas? Vocês ficaram angustiadas. Por quê? Porque a verdade dói. É diferente daquilo que você aprendeu. Ô, professor, entendeu, gente? Uma comparação até um tanto grotesca. Eu vou comparar a Torá, trazendo para o âmbito jurídico do nosso país, de qualquer país, né? A Constituição que rege essas nações. O que o Jacques falou tem fundamento. Porque se um matuto lá da roça mata alguém, a lei não quer saber que ele não tem ciência da lei. Ele vai para a cadeia e vai ser condenado. Parabéns. A Torá, ela não diz se você é inocente ou se você deixa de ser. É uma lei. Eu gostei. Como é seu nome? Como? Washington. Washington, eu comparo isso porque compete a Adonai julgar as pessoas. Concorda comigo? Não compete a mim julgar, eu sei, eu entendi. A dúvida dele é uma coisa que se a gente tivesse um paralelo com uma Constituição do país, um código, você acaba batendo. Ou seja, na realidade, bem, deixa eu contar um segredo agora para vocês. Deixa eu falar, vocês estão querendo saber disso. Na realidade, gente, finalizando tudo nesta noite, eu sei que está gostoso, sei que vocês não querem ir embora, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Na realidade, a Torá é colocada dentro do homem desde o nascimento. E pode ser chinês, japonês, qualquer pessoa. A Torá é colocada dentro de você. Tá? Por exemplo, eu preciso falar para um índio, não mate seu próximo. Preciso falar isso para ele? Ele já sabe que não pode matar. Filho, não bata no pai. Filho, não bata no pai. Minha mãe está aqui e eu dou um tapa no rosto da minha mãe. Ela é minha mãe, entendeu? Eu dou um tapa no rosto da minha mãe. Eu, como filho, vou sentir que aquilo é errado, apesar que eu estou fazendo. Mas a Torá já está dentro de mim. Então, gente, a Torá está dentro do homem. Está dentro da alma. Está dentro do coração. O homem no mundo aprende a transgredi-la. Baruch Hashem. Gente, está tarde, então vamos terminar. Então, na verdade, assim, no caso, a Torá diz, tipo, eu estou errado. Então, se eu estou errado, ela não permite para você o que é certo e o que é errado. A natureza diz. Por exemplo, você está menstruada. Só lhe dar um exemplo. Você está menstruada. Precisa chegar para você. Não tenha sexo com seu marido no período da menstruação. Você precisa. Já está dentro de você. Você está com a água aqui cheia de verme, de toda podridão, cheia de esgoto, está feia. Eu preciso dizer para você, filha, não tome essa água, vai te prejudicar. Não, estou vendo que vai me prejudicar. Então, na verdade, a Torá, ela fala certo, porque ela fala para as pessoas que sabem da verdade, e não para aquelas que estão como inocentes. Ou seja, o que você aprende no mundo é transgredir a Torá. Eles ensinam você a transgredi-la, mas a Torá já está dentro de você. Bem, quantos gostaram do programa desta noite? Deixa eu ver. Foi maravilhoso. Eu acho que uma coisa é certa. Depois de hoje, nunca mais vocês vão ser os mesmos. Nunca mais. Saindo daqui para lá, vocês vão sair tontos. Hoje vai ter gente que não vai dormir de noite. Eu vou dormir melhor, professor. Baruch Hashem, uma shalom para todos.